capítulo 6 de Mateus, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Graças a Deus. Está escrito assim, irmãos, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai, que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmolas, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidade antes lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Amém, irmãos? Senhor, é a tua palavra. Ainda que muitos tenham como apenas um livro, Senhor, mas ela nunca deixou de ser a sua palavra. Então, Jesus, assim como ela é viva, que nesta noite nós estejamos mais vivos, meu Senhor, diante de Ti, porque estamos diante da Sua palavra. Palavra que até agora nos traz vida. Então, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, pode se sentar, por gentileza. Sexta-feira passada, a gente comentou acerca do culto profético. O que é um culto profético? Um culto profético não tem como ser um culto profético se não falarmos de profecias. Mas não é aquela profecias, estou sentindo, e começar a falar profetadas. Ou dizer algumas profetadas. Deus diz que nem tudo aquilo que o homem profetiza ou usa profetizar está na causa. E para que nós venhamos ter uma firmeza e um conhecimento que é a profecia ela tem que estar interligada na Bíblia. Existem profecias que ela é para uma determinada situação, como uma condição. Existem profecias que ela é, como servem também e está baseadas na Bíblia, como algumas bênçãos temporais.
Existem profecias que está na Bíblia que também se chama profecia salvífica ou profecias dos últimos tempos, e mesmo assim está baseado na Bíblia. Aí agora vem a pergunta, mas pastor, Deus não pode usar alguém nos tempos atuais que estamos vivendo para profetizar ou para falar uma palavra de como profecia e se cumprir? Sim, mas para que tenhamos uma base visivelmente, tanto fisicamente e espiritualmente, é necessário que esteja baseado na Bíblia. Como? A vida do profeta. Aquilo que eu digo, eu não posso afirmar aquilo que só você diz, para que eu possa avaliar que seja verdade o que você está dizendo. Mas a maneira que você atua ou tem a sua vida atuante no meio da sociedade em si, eu posso basear que aquilo que você está trazendo possa ser verdade e também não possa ser verdade. Porque Jesus nos ensina que se nós queremos conhecer a árvore que está nos trazendo algum tipo de fruto, é necessário que nós devemos ver as suas obras. E você conhece a árvore pelo seu fruto. Não tem como você conhecer alguém se não for por intermédio de fruto. Então Jesus não nos deixou de maneira ao léu, a ponto de nós não conseguimos conhecer quem é do reino, quem faz parte do reino, e quem ainda não faz parte do reino. Ou seja, aqueles que nasceram para o reino e aqueles ainda que estão com dificuldade para nascer para o reino. O que nós lemos aqui é uma palavra muito conhecida, que muitas das vezes distorce ela, usa ela para questões financeiras, usa ela para questões de amaldiçoar, mas a palavra aqui simplesmente é uma continuidade do sermão da montanha. E o que é o sermão da montanha? Na minha concepção de ver, é nada mais, nada menos, como se fosse Jesus, pela inspiração do Espírito, assim como Moisés, por direção de Deus, trazer os 10 mandamentos ao seu povo. Então, a nossa base e regra de fé pela graça em Cristo Jesus está baseado nos seus sermões da montanha. São sermões que parece que algumas coisas não têm quase nada a ver, mas tem muita coisa a ver e que é dever nosso como aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que eu digo, sempre falo, é difícil servir a Jesus? Não é difícil servir a Jesus. Agora, ruim é quando há uma palavra de Deus em nós para que nós venhamos nascer de novo. E nós não queremos nascer de novo. E é ruim quando alguém não quer nascer de novo. E ao mesmo tempo, para que possa fazer parte do reino, é necessário que nasça de novo. Então nisso se traz dores e condores, porque aqueles que foram chamados para a salvação, é necessário que nasça de novo. Jesus mesmo diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então Jesus faz acepção de pessoa? Não. Nem Deus faz e muito menos Jesus. Mas são todos chamados, mas poucos querem nascer de novo. Então toda a profecia, ela tem que estar baseada na Bíblia. Mas para que nós venhamos compreender se isso realmente é de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Hoje eu falei na nossa escola bíblica dominical que nós estamos vivendo nos últimos dias e nós temos uma gama de conhecimento na palma da nossa mão. Nós temos tanto conhecimento que nós não sabemos como administrar o conhecimento que nós temos. Uns sabem administrar para o seu próprio ego, outros sabem administrar para estar mais acima dos outros, mas Jesus diz que o povo erra e tem errado por falta de conhecimento. E o conhecimento, quando se está na mão só de alguém, é muito perigoso. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias que o conhecimento está nas mãos de todos. Hoje todos têm possibilidade de ter a Bíblia, de poder mergulhar nas páginas sagradas. É uma coisa que eu digo. Uma coisa é você entrar no Evangelho. Outra coisa é o Evangelho entrar dentro de você. Entrar na instituição dentro da igreja é uma coisa. Agora, a igreja entrar dentro de você é outra coisa. É necessário que nós venhamos
nascer de novo. E diante de todos os acontecimentos que estão acontecendo, querendo ou não querendo, nos últimos dias, nós como igreja do Senhor Jesus, que fazemos parte da igreja, nós vamos sentir alguns tipos de dores, nós vamos sentir alguns tipos de contração. Por quê? Porque nós não somos daqui. O Senhor, o apóstolo Paulo mesmo disse que nós somos peregrinos em uma terra estranha, ou numa terra distante. Então, para que nós venhamos sair daqui, para encontrar com o Senhor nosso Deus, é necessário nós nascer outra vez. Uma coisa é você nascer de novo para viver aqui na terra e ser um projeto de Deus para essa nação, ou para esse bairro, ou para essa cidade. Outra coisa é você nascer para sempre naquele dia. Porque nesse novo nascer com Cristo, nós não vamos mais somente falar dele. Nós não vamos falar mais dele como ele tem um cabelo branco, como seus olhos de fogo. Não, nós vamos ver ele face a face, assim como ele é. E nessa questão de renascer de novo para encontrar com o Senhor nosso Deus, é verdade, vem muitas coisas que vêm de contra nós para que nós venhamos parar na caminhada. Por exemplo, nós acabamos de ler aqui versículos que todos nós, às vezes, sabemos até de cor. Sabemos ler ou sabemos decifrar, sem olhar a Bíblia, sem olhar as páginas sagradas, o Pai Nosso que está no céu. Mas, se nós olharmos a Bíblia como simplesmente um livro que foi feito por mãos humanas e que é inspirada por Deus, e ficarmos só por ali, então quem teve mais a opção e quem teve mais contato com Deus só foi quem escreveu. Mas, como nós lemos e sabemos nós que Jesus era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou dentre os homens, no meio dos homens, então ela é a vida para nós. Aleluia. O que nos faz nós ainda continuar estando de pé, não é alguém que trouxe uma boa pregação, ou um bom sermão, não, uma boa doutrina, um curso de doutrina, não. O que nos faz ainda continuar estando de pé é nós estarmos vivos pela palavra de Cristo, por Cristo Jesus. Jesus é o pão ainda. Jesus foi para o céu, sim, mas ele ainda continua sendo o pão ainda para a sua igreja. Jesus ainda é a água para o sedento. Jesus foi para o céu, sim, mas Jesus ainda continua sendo água para o sedento. Então, independente de quem não crê, independente de quem não confiar no Deus que você serve, o importante é que você crê. O importante é que você serve. Mas também não nos dá o direito de dizer que quem não crê e quem não serve, vai para o inferno. Não, a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Até então, que eu acabei de falar, a maioria tem hoje o livro sagrado na mão. Só não conhece Deus porque não leu. Porque não leu. Mas tem promessas. Mas essas promessas e essas profecias de bênçãos temporais ou de cura até mesmo do corpo, é necessário que nós venhamos seguir uma diretriz, é a sua palavra. Deus nunca vai agir de uma maneira que venha contra a sua própria palavra. Deus sempre vai agir, o Espírito Santo sempre vai agir de conforme o que está escrito. Para isso nós vamos olhar para Jesus. Quando perguntar para Jesus, quando queria tirar Jesus do foco, para que Jesus olhasse para a esquerda, ou então para a direita, Jesus dizia: eu não vim fazer a minha vontade, a não ser a vontade do meu Pai que me enviou. Ou seja, ele está dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, eu só vim fazer a vontade do que está escrito de mim, foi escrito na lei. Aleluia. Então é uma coisa que nós não temos como nós correr, não temos como nós chorar, nós gemer, e nós nem querer fazer 24 horas de consagração, de jejum, ou 500 dias sem comer, ou de oração, para que Deus venha passar o cálice de nós. Não, Jesus orou, Jesus viu os outros, Jesus suou ali um momento de sentir a sua própria morte, mas ele entendeu que
que ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, se for por isso, Senhor, se for por isso, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor que me enviou. Aleluia, Jesus. Não tem para onde o ser humano correr. Não tem para onde aqueles que diz que servem ao Senhor correr da responsabilidade do reino dos céus. Uma coisa é você falar do reino. Uma coisa é você conhecer sobre o reino. Outra coisa é você querer morar no reino. E para que nós venhamos morar no reino, nós temos que vivenciar esse reino aqui, na terra, aonde nós estamos. E Deus nos dá respaldo para isso. Se não fosse assim, Jesus não tinha orado. Senhor, Pai, eu não oro, eu oro que o Senhor tire esse daqui. Não. Jesus simplesmente assim, eu oro, Pai, que você não tire daqui, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor os livra. Se fosse assim, Jesus dizia assim, Pai, eu quero que o Senhor leve logo. Assim como eu vou, o Senhor leva logo esses que o Senhor me deu. Não. É até interessante que o Senhor diz assim, vinde a mim, que todos estão descansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? E aí entra aquela questão. Todos aqueles que vêm a mim, só vem porque o Pai me enviou. Ninguém vem a mim se o Pai não enviou. Agora uma questão é o Pai me escolher, o Pai me separar, o Pai lançar uma profecia, uma palavra dele sobre você, e outra coisa é você se submeter ao reino. Acabei de falar agora, uma coisa é você conhecer o reino, falar do reino. Agora outra coisa é você andar sobre este reino. No final, Jesus vai dizer assim, bem aqui no final, o nós de cada dia, não nos conduz à tentação, o nós de cada dia nos dai hoje, não conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória. Teu é o reino, poder e glória e amém. Teu é o reino, poder e glória. Tem três diferenças aqui. Reino. O que é o reino? O que é o poder? O que é a glória? É interessante, se nós formos falar sobre poder, todo mundo está acostumado a falar de poder. Quando a gente vai falar de poder, muitos vai lembrar, o Espírito Santo, batida com o Espírito Santo. E como é que se batia o Espírito Santo, a gente fala nova língua. Poder, Deus usa, nos dá os dons para colocar a mão sobre os enfermos, todo mundo está acostumado com poder, com língua estranha. Mas poucos estão vivenciando o reino. Porque para fazer parte do reino, tem que se submeter ao reino. E se submeter ao reino, você está submetendo ao reinado. E se submetendo ao reinado, você automaticamente está aderindo a uma identidade. Então tem muitos que estão acostumados com poder, mas não está acostumado com o reino. Poder todo mundo pode ter. Agora, reinos são poucos. Não entendi, pastor. Jesus mesmo falou, naquele dia chegará muito diante de mim e vai dizer, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu falei. E Jesus vai dizer o quê? Afastar de mim que eu não vos conheço. Como é que não conhece? Se dele saiu virtude. Não entendi, pastor? Em nome de Jesus, receba a cura. É virtude de Deus. É poder de Jesus. Como é que eu não conheço? Jesus conhece. Mas a questão é, falava de poder, só queria poder, mas não queria reino. Porque para fazer parte do reino é necessário que venhamos se submeter ao seu reinado. E se submeter ao seu reinado não é mais a minha identidade. A minha identidade tem que estar compatível com a identidade do reino. Essa é a diferença. Poder, todo mundo sabe falar de poder, todo mundo quer poder. Agora vamos lá para a glória. Agora a glória é muito mais além do que isso. Aleluia.
Glória já é o peso da sua glória. Quando nós falamos de glória, nós falamos da totalidade, da soberania de Deus sobre o poder e sobre o reino. E quando nós falamos da totalidade, do peso da glória de Deus sobre nós estamos falando de um rei que dá uma carta branca, ou um cheque em branco, e diz assim, vai lá e faz o que você quiser. É uma autonomia que muitos não têm. Mas muitos querem glória, ou querem poder. Mas muitos não querem se submeter ao reino. Quando se submete ao reino, é a voz do reino que prevalece. Do reino que prevalece. Quando se submete ao reino, é os projetos do rei que se prevalece. Não são seus projetos. Só somos súditos. Súditos. Nada mais. E se nós submeter ao reino, o próprio rei pode nos dar poder. E nos dando poder, aleluia, nós não vamos querer chegar diante de Jesus, e Jesus, quando nós falarmos das prodígios que aconteceu, ele nos vem dizer, vinde, benditos meu Pai. Aleluia. Para a morada que foi feita desde o princípio, separada desde o princípio da criação. Agora, ruim é se nós ficar com a visibilidade só do poder, pentecostal, né? Que tira todo o mal, né? Mas não nos faz perder a direção do reino. E nós esquecemos da glória. Porque teu é o reino, poder e glória. E os três andam juntos. Mas nós queremos andar sozinhos. Eu tenho poder, eu faço, mas não tem reino. Essa é a diferença. Você ousar profetizar em nome de Jesus, esse homem falou. Em teu nome expulsei. Em teu nome eu falei. Em teu nome. E Jesus simplesmente diz, afastar de mim que eu não os conheço. Quer dizer que ele pregava? Pregava. Quer dizer que ele cantava? Cantava. Quer dizer que ele expulsava, expelia os espíritos? Expulsava. Mas só no nome do dono do reino, dono do poder e o dono da glória. Todos que visibilizam somente a parte do poder é os que estão se perdendo. Porque quando começa o rei cobrar que é necessário que seja submisso ao seu rei, não. Eles começam já a perder a visibilidade, perder o poder, não tem mais sabor. E a culpa é de quem? É de quem não quer ouvir mais. Não. Se você tem reino, você tem poder e você tem glória, aonde você for, a porta está aberta. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque você tem caráter no seu reino. É verdade, aleluia. Eu costumo dizer que unção abre porta. É verdade. Mas o que faz com que a porta venha continuar estando aberta se chama caráter. É verdade. Muitos têm unção, poder, mas não tem caráter. Mas quem faz parte do reino tem caráter, tem identidade. Aí Jesus vai dizer, quando você vai dar uma esmola, não olhe. Faz com que a sua mulher não olhe. Não faça como os hipócritas. Não faça como muitos quando vai orar, uns olham em pé, outros olham na esquina para ver. Porque eles já receberam o seu galardão. Tem muitos que estão recebendo o seu galardão. Porque uma coisa é galardão, outra coisa é coroa da vida. Galardão tem possibilidade de nós ganharmos aqui. Como assim, pastor? Tudo aquilo que nós queremos para nós como glória é galardão. Aqui. Agora, salvação em termos de coroa da vida
Aí essa nós temos que permear para não perder. Mas galardão, já perdeu. O que é galardão, pastor? Obras. Eu dei, ó, falando por lá, tem porque eu dei. Ó, fez porque eu dei. Ó, fez porque eu comprei. Cuidado. Cuidado que você já está perdendo o seu galardão. Entenda, galardão é uma coisa, coroa da vida é outra. Jesus diz, esses daí já ganharam a sua recompensa. Ou seja, seu galardão. Ele está falando de alguém que está ainda vivo na terra. Está fazendo isso ainda. Ele está falando de alguém que fez e morreu. Não. Ele está falando de alguém que está vivo. Está fazendo. Ele está dizendo, não faça como eles estão fazendo. Então entenda. Nós estamos caminhando no culto profético. Sexta-feira a gente deu uma respaldada sobre essas questões. Hoje, devagarinho, nós vamos entender o que é isso. Para que nós não venhamos ser levados por qualquer tipo de profecias vãs. Porque minha palavra sempre é, quem quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado, eu só não quero ser abençoado. Mas que adianta alguém vir com uma profecia e você fica afirmando aquela profecia e fica enganoso. Aí você vai se esfriando, você já não vai buscando, você vai desacreditando em Deus. Para, gente. Deus é o mesmo, não mudou. Se é de Deus, vai acontecer. Continua trabalhando, continua sonhando, continua projetando. Se é de Deus, vai acontecer. Agora, uma coisa é, eu não posso tirar a minha esperança de Deus e automaticamente, simplesmente colocar em algumas palavras que o homem falou em nome de Deus. A minha confiança, a minha esperança tem que estar inabalável em Deus. Em Deus. E ter muito cuidado nas nossas obras. Nós fazemos no dia a dia. Porque todas as obras serão contadas naquele dia de Deus. É verdade. Naquele dia serão contadas. Não é a igreja que vai te cobrar nessa vida. Não é a instituição que vai te cobrar nessa vida. Não. Naquele dia seremos julgados pelo tudo que está escrito no livro. E lá tem 3 livros. Livro da vida. Livro da vida. Livro das obras. Condenado? Palavra. Por exemplo, mandei você, eu falei que você não roubar você? Não está escrito? Mandei você não adulterar você? Adulterou. Não está escrito? Então, 3 livros. Livro da vida, livro da obra e a Bíblia. A palavra. E quando Jesus mesmo falar, não tem para onde se escapar. É a palavra, é a Bíblia. Está escrito. O adversário pegou Jesus, jogou Jesus lá no deserto, e aí, bora conversar. Ele veio falando o quê? Dele mesmo? Dele não tinha nada para falar. Né? Ele falou de Bíblia. Como assim, pastor? Aquele tempo que existia a Bíblia? Orar, lei. Simples. Aí Jesus foi, não, eu sou o Messias, eu te expulso. Não, Bíblia. Não terás outro Deus, né? Livrar o homem. E mais, são 3 coisas. Né? Só teu Deus servirá. Amém? Bíblia. É o livro, sim, mas ainda é vida para nós. É verdade. Aleluia. Nós só estamos aqui esta noite porque Ele está vivo. Oh, glória. Se fosse uma história de Karachi, irmãos, nós não estaríamos aqui. Porque não nos traz vida, não nos traz substância. Mas nós estamos de pé porque Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. É porque Ele vive. Aleluia. Ainda que temos escassez nessa vida, mas o importante é que Ele vive. O que nos dá ainda esperança na nossa alma, não nem no nosso corpo, irmão.
Porque nosso corpo tem falta de tanta coisa, mas o que nos traz esperança para a nossa alma é porque Ele está vivo, aleluia, e um dia nós vamos se encontrar. Amém. Independente de quem crê ou não crê, mas eu creio ainda que eu vou se encontrar. Amém, irmãos?